Eu sempre gostei muito do cinema do Guillermo del Toro, né? Eu sempre achei um cinema muito fascinante por si só. E quando ele anunciou que ele ia fazer uma adaptação de Frankenstein, eu fiquei super empolgado logo de cara, porque eu falei, cara, o texto da Mary Shelley e o estilo do Del Toro, o estilo de contar histórias do Guillermo del Toro, parece que eles foram feitos para se encaixarem em algum momento, sabe? Para realmente a história da Mary Shelley, o texto da Mary Shelley ser retrabalhado pelo olhar do Guillermo del Toro. Porque o Guilherme Del Toro é um cara que traz muito essa coisa da beleza no macabro, sabe? Assim, a beleza do macabro e a beleza no macabro. Isso em vários filmes dele, Na Forma da Água, no Hellboy, no Labirinto do Fauno. São filmes que ele trabalha muito com os chamados monstros, mas ele busca muito onde está a maldade, onde está realmente a verdadeira monstruosidade que não está nos monstros, nunca está nos monstros. Está no ser humano, está na guerra, nos conflitos, nas violências que a gente vê. Então, assim, a gente vê até essas criaturas que muitas vezes são associadas ao mal, à monstruosidade, e elas são maltratadas, elas são as vítimas, elas sofrem um preconceito. A gente tem isso nesses filmes, a gente tem realmente uma questão dessa coisa, quase como um cinema anti-guerra, que eu acho muito fascinante, porque ele funciona quase como um contraste entre o fantástico e o pé no chão, né? A parte mais realista, a parte ali mais de guerra, mais de conflito, ela é sempre muito realista, sempre muito bruta, mas isso acaba sempre sendo um contraponto ao lado mais fantástico das obras do Del Toro, que é sempre um show à parte. E aí eu falei, cara, assim, real, o texto da Mary Shelley tem muito que pode ser trabalhado pelo olhar do Del Toro de uma maneira que faz sentido, porque a Mary Shelley também traz ali, de certa forma, uma reflexão sobre essa beleza do macabro e sobre onde está a verdadeira monstruosidade. Se está na criatura ou se está, na verdade, no criador, que é o Victor Frankenstein. Então a gente tem esse conflito, a gente tem essa coisa bem filosófica que é trabalhada no texto, é trabalhada no livro, e que o Del Toro ele já meio que tinha abordado de outras maneiras em outras das suas obras. Então, para Frankenstein, eu falei, cara, não tem nenhum diretor hoje que eu enxergue como um diretor melhor para adaptar Frankenstein do que o Guilherme Del Toro. E aí é um casamento perfeito, porque eu falei, cara, assim, o Del Toro ele já trabalhou coisas parecidas, sabe? Ele já trabalhou, por exemplo, Na Forma da Água, a gente vê uma criatura esquisita visualmente, que causa um certo asco nos personagens, mas que traz consigo uma pureza. E aí, quem que realmente traz esse asco é o ser humano escroto, mal, realmente assim, vil, sabe? Cruel, que é o grande vilão da história. E aí a gente tem em Frankenstein uma coisa muito assim de... Cara, a criatura, ela, por mais que ela assuste as pessoas, ela possa ser vista como um monstro, como uma coisa não natural, ela nunca pediu pra existir, ela nunca realmente quis ali exercer a sua vida, a sua existência como um monstro, ela simplesmente quer pertencer. Então, quem realmente é o monstro da história? Porque aí quando a gente vê, quando a gente para pra analisar, a gente tem toda uma questão de o Victor Frankenstein, ele trouxe ali essa criatura à vida pelo simples complexo de Deus, porque simplesmente ele pôde e ele quis fazer sem pensar nas consequências, e quando ele realiza o que ele realiza, ele simplesmente dá as costas, ele não quer lidar com aquilo, ele não quer lidar com aquela responsabilidade, né, com a sua criação. Então a criatura fica sozinha, a criatura realmente tem essa coisa de eu quero alguém, eu quero algo parecido comigo, eu quero um ser como eu, porque eu sou um ser, eu não sou uma coisa, eu quero pertencer, eu não mereço ficar sozinho. E aí o Del Toro, ele traz isso pro filme, né, essa coisa meio filosófica, de uma forma, assim, muito dolorosa, de uma forma que a gente vê até pela questão como ele aborda a vida e a morte, né, então a criatura tem um diálogo ali muito legal que, pô, eu não posso morrer, mas eu também não posso viver, e isso diz muito sobre o que é Frankenstein. Eu acho que o Del Toro ele é um cara que ele conseguiu olhar, absorver isso e trazer para sua obra de uma forma muito completa, digamos assim. Só que eu acho que o Frankenstein de Guilherme Del Toro ele vai um pouco além, inclusive, porque eu acho que ele é uma adaptação que eu diria que é uma adaptação perfeita, no sentido de que se você é um autor, você é um diretor que você quer adaptar algo para as telas sem necessariamente subverter aquilo, né? Você quer meio trazer a mesma essência, o Del Toro ele conseguiu fazer da melhor forma possível. Ele traz ali para o cinema o texto de forma a engrandecer o que a gente tem no livro, né? O que a gente já tem no texto original, mas ele corta todos os pequenos excessos, coisas que não necessariamente agregariam e que, beleza, fazem até sentido estarem no livro, mas que talvez num filme que tem ali um tempo limitado e que ainda, apesar da gente estar falando de um filme razoavelmente longo, ele tem o seu limite de subtramas e do que o público consegue absorver, o Del Toro ele vai lá
e tira exatamente o que precisa tirar. Ele não tira de mais, mas ele também não tira de menos. Ele não deixa nada muito sobrando ali no filme. Então ele corta o que não precisa, engrandece o que ele quer trazer pra tela, mas ao mesmo tempo ele também insere a própria autoralidade de Guillermo del Toro ali, principalmente quando ele fala sobre a guerra, quando ele quer entrar nesse campo mais filosófico da humanidade, né, do que realmente é a humanidade em cada um de nós, como ele constrói, por exemplo, cenas de amizade. Tudo isso, ao meu ver, são coisas que eu enxergo em Frankenstein, que eu enxergo também na obra original, mas que eu vejo de uma forma que está sendo trabalhada no cinema muito pela forma como o Guillermo del Toro trabalha, até pelo que eu já vi em outros filmes do cinema dele. Mas ao mesmo tempo que é um filme muito autoral, ao meu ver, ele também não é uma obra que deixe de ser fiel ao texto original, né? Até muito fabulesco quando a gente para pra olhar. O Guillermo del Toro, ele traz ali uma coisa de vamos fazer Frankenstein como uma fábula. Existem quase momentos ali pra gente ter uma lição de moral, existe toda uma lógica ali dentro de Frankenstein que é fabulesco, que é uma farsa, que a gente vê como uma coisa meio falsa, meio plástica em alguns momentos, como, por exemplo, todo o trabalho ali de computação gráfica, né, todo o trabalho que ele faz com cenários, é algo que me lembra, inclusive, o cinema do Tim Burton também. O Tim Burton, ele costuma fazer cenários e figurinos e trabalhar o tom dos filmes dele de uma maneira muito inacreditável, muito assim, que, cara, parece que você tá lendo um conto de horror infantil, mas aquilo ali não é muito realista, só que não importa, porque dentro da lógica do filme faz sentido, tanto pro Tim Burton, quanto faz sentido aqui no caso de Frankenstein, do Guillermo del Toro. Eu acho, inclusive, que Frankenstein ele traz ali um ar muito fabulesco que não é tão encontrado nos filmes mais recentes do del Toro. E aí eu incluo o Pinóquio, Beco do Pesadelo, Colina Escarlate, o próprio Hellboy tem uma virada ali que eu acho que o Hellboy 2 ele é bem mais fabulesco que o primeiro, mas o primeiro é muito melhor, né? E o primeiro ainda é muito pé no chão. E aí, um filme que talvez eu consiga enxergar mais similaridade nesse estilo que o Del Toro tem é o próprio Labirinto do Fauno, que, ao meu ver, ele era muito fabulesco, ele tinha todo um lance muito ali de lidar com o lado fantástico do mundo, do, né, um universo todo fantástico, e que aqui a gente meio que abraça, né? Joga a gente de cabeça nesse universo fantástico, porque se no Labirinto do Fauno a gente ainda tinha um contraste meio Alice no País das Maravilhas, né? Com uma realidade e um lado fantástico, aqui a gente está simplesmente pelo olhar da fábula. E o único momento que a gente talvez tenha um lado um pouco mais pé no chão, que ainda assim é muito fabulesco, é quando a gente está acompanhando a tripulação do navio, que está ali dando a introdução ao filme a partir do momento que o Victor Frankenstein vai contar a sua história. Mas o mais legal nisso é justamente o fato de que eu acho que até o visual muito forçado, muito plástico, as cores são muito saturadas, a fotografia tem uma iluminação muito forte, o CGI também é muito pesado. Tudo isso eu acho que encontra função narrativa para elaborar essa fábula, né? A gente consegue enxergar como uma fábula, a gente não enxerga como um conto de horror gótico ou um conto de horror, assim, um suspense, né? O próprio Frankenstein já foi adaptado por outros estilos, né? Como o próprio Kenneth Branagh, que é uma das adaptações mais, né? Talvez uma das principais, mas ali eu acho que é muito mais realista. O Del Toro ele vai por um lado diferente e que, pelo menos ao meu ver, funciona melhor para essa história. Eu gosto muito mais dessa adaptação de Frankenstein do que das outras que eu assisti, sendo que, por incrível que pareça, talvez a adaptação mais que capturasse o espírito de Frankenstein fosse o Jovem Frankenstein do Mel Brooks, o que é uma coisa muito engraçada de se pensar. Mas antes de eu continuar falando de Frankenstein, eu quero te convidar, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, já aproveita para se inscrever nesse canal, para não perder esse canal de vista. Aqui quem fala é o Adam, também já aproveita para deixar um like se você está gostando desse vídeo. Na verdade, se você está gostando desse vídeo, deixa um like. Se você não é inscrito, já se inscreve. Eu vejo que muita gente que assiste ainda não está inscrita. E se você se inscrever enquanto assiste esse vídeo, você vai estar passando a mensagem para o YouTube de que é um vídeo tão bom, você não só deu like, você se inscreveu no canal. Então, aproveita para ingressar aí nessa comunidade, pra gente trocar ideia de cinema. Eu tô sempre falando de filmes aqui no YouTube. E também, se você quiser ver o que mais eu tô assistindo, se quiser trocar uma ideia, vale me seguir nas outras redes sociais, o arroba está aqui na tela e os links na descrição do vídeo. E bora aí continuar falando de Frankenstein de Guillermo del Toro, porque assim, é um filme que eu estava apaixonado, né? Quando acabou o filme, eu falei, cara, que coisa mais linda. Assim. Eu realmente gostei muito, eu acho que é um filme que se destaca muito pelo visual, acho que a gente vai ser muito atraído pelo visual que o Guillermo del Toro faz aqui, né? Não só pelo que eu falei dessa parte mais fabulesca, mas assim, design de produção é maravilhoso, a forma como ele constrói cenários, como ele cria
as ambientações, sabe? O tom pela ambientação é sensacional. Gosto muito dos figurinos também, inclusive tem um detalhe no figurino da criatura que eu acho sensacional, que você sempre vê a coluna dela meio assim, exposta, né? Não de uma forma grotesca, assustadora, mas pelas roupas, porque a gente vê que ele não cabe naquelas roupas, sabe? É muito engraçado a atenção aos detalhes que o Guilherme Del Toro tem para conseguir realmente passar a sensação que ele quer passar, né? A sensação de que a criatura ela tá sempre desconfortável, a sensação de que até mesmo o seu nascimento, ali, a sua criação foi algo muito tortuoso. Inclusive, no momento da criação, tem uma referência brilhante ao Death Stranding, e a gente sabe que Guilherme Del Toro e Kojima eles são super amigos ali, então eu enxerguei aquilo e falei, tá, é uma referência, não é uma coincidência, assim, ele fez ali pra homenagear o amigo dele, e eu como um fã de Death Stranding, eu adorei. Aliás, não é só Death Stranding, tem várias referências literárias que eu acho legal, tem uma referência a Paraíso Perdido, que eu também acho que complementa muito bem o tom da história de Frankenstein, sabe? Aquela coisa do diabo que foi expulso do céu e questiona a sua existência, questiona o que acontece com ele. Então tem toda essa coisa assim da gente ver a criatura como essa pessoa, da gente ver a criatura como esse ser que está sendo expulso ali, que não pertence ao lugar, né, que não pertence a nada e que também está se questionando, questiona a própria existência, mas não consegue acabar com ela. Cara, é muito fascinante toda a costura. Cara, é muito fascinante como o Del Toro ele vai costurando tanta coisa e parece que ao mesmo tempo que vai ficar uma bagunça, é tudo tão preciso, é tudo tão no lugar, que no final das contas é uma obra de arte, sabe? Assim, é muito uma composição geral de elementos muito boa. E tudo ali tem seu lugar, e tudo ali tem sua função, nada tá sobrando, não tem nada de excesso, não tem nada ali faltando. Quando eu falo de excesso, até mesmo o tempo do filme, eu não acho que seja um excesso, porque eu não senti, eu tava assim, é tão fluido. Eu acho que Frankenstein é tão fluido que, assim, eu embarquei. Eu não senti. Existe uma ruptura no meio do filme, que eu acho que é uma ruptura que. Existe uma. Se ela não fosse anunciada, porque tem uma cena que ela vai meio que dar essa ruptura. E se ela não fosse anunciada, se não tivesse essa cena, eu não sentiria que houve uma mudança, porque são aspectos ali, são. A ruptura, ela pega duas metades do filme tão complementares que, se não tivesse essa cena da ruptura, digamos assim, o filme ele só seria um filme normal, ele prosseguiria normalmente. Mas até essa ruptura ganha uma função narrativa, não só para separar Victor e criatura, né, criador e criatura, mas também para amarrar tudo no final, num ponto ali da história específico, num lugar específico, tal, que eu acho muito funcional para a gente ter a noção de como aquela história ela se passa no decorrer de vários anos. O Guilherme Del Toro tem uma sacada muito boa, que é fazer a criatura careca e deixar o cabelo dela crescendo, pra gente ter essa noção de que semanas, meses, anos estão se passando, não é uma coisa no intervalo de dias. Nisso a gente tem os personagens com características, personalidades muito definidas, e isso acaba também ganhando o seu lugar nesse conto, nessa coisa mais fabulesca. O Oscar Isaac pegou muito bem a ideia ali do complexo de Deus, ele é irritante, ele é pedante, ele é aquele cara, a gente gosta do Oscar Isaac, né? Ele é um ator muito carismático, é um ótimo ator, e a prova disso é que ele é tão bom que ele consegue ser incômodo, ele consegue ser pedante, sabe? E ele tem ali nos diálogos toda uma pompa, você vê que ele se acha, você vê que tem motivos pra isso, né? Existe uma construção dessa personalidade no decorrer da história. Mas você vê como ele, desde cara, ele não é uma pessoa assim, boazinha, que quer simplesmente fazer uma descoberta. Ele é esse cara com complexo de Deus, que é perigoso. É um complexo de Deus que é perigoso, e não à toa, a partir do momento que a criatura surge, isso muda o rumo de várias vidas ali no decorrer, ali na bolha, né, no entorno do Victor Frankenstein. Eu acho que a Mia Goth também foi um grande acerto, foi uma ótima escolha do Del Toro, porque ela, para muita gente talvez, ela está fazendo novamente o papel de estranha. Eu discordo, eu acho que o papel requer um toque de uma personagem que ela é muito assim fascinada pela vida, ela é muito boa também, ela enxerga certa pureza, ela enxerga uma humanidade, às vezes em locais que as pessoas não vão enxergar, como a própria criatura, né? Então ela tem que passar esse toque mais, assim, muito mais humano, no sentido de muito mais delicado. E isso soa estranho, porque a gente tá vendo, inclusive, num universo onde todas as pessoas são meio escrotas. Então, assim, a gente vê alguém quase pura,
isso acaba soando estranho. E aí eles escolhem uma atriz que ela já tinha trabalhado com personagens que tinha esse aspecto estranho. Então, assim, eu não acho que seja Mia Goth numa limitação da atuação dela, mas o contrário, eles usaram quase um typecasting ali de pegar uma atriz que já tinha atuado com personagens peculiares, acho que essa é a palavra certa, peculiares, e trouxe pra uma personagem que ela é peculiar. A Elizabeth, ela é peculiar. Só que aí eu vou ter que destacar realmente o show do Jacob Elordi, me surpreendendo demais. Originalmente o papel ia pro Andrew Garfield, né? Ele ia ser a criatura, e eu fiquei muito triste quando ele saiu, porque eu adoro o Andrew Garfield, eu acho um baita ator. E aí eles me botaram o Jacob Elordi, que eu falei, cara, trocaram, né, um ator incrível pelo Jacob Elordi, assim, que eu não gosto. Que eu falei, cara, nada dele me agrada. Mas assim, ele me fez ali repensar, porque ele tá excelente, ele leva muito trabalho geral. Eu acho que toda a complexidade da criatura é muito captada pelo Jacob Elordi. Ele passa ali a dor, sabe? O desejo de viver, uma coisa assim, tipo um fascínio pela vida, uma delicadeza quando requer passar essa delicadeza. Tudo isso pelo olhar, tudo isso pela voz, tudo isso assim, pelo trejeitos, né? Pequenos trejeitos, detalhes ali no rosto, a forma como ele curva os ombros. E isso dá uma humanidade para a criatura que eu acho que poucos atores conseguiriam fazer da mesma maneira. Requer um trabalho com nuances que é difícil, e eu acho que o Jacob Elordi, ele dominou isso muito bem. Grande surpresa, a maior surpresa do filme foi o trabalho de atuação do Jacob Elordi, que tá excelente. E para fechar esse pacotão ali de coisas fascinantes, o que torna Frankenstein do Guilherme Del Toro ainda mais fascinante, a trilha sonora do Alexandre Desplat. Que trilha incrível, cara. Ele é um cara que eu já gosto das trilhas dele. E aí quando eu vi assim, 1 minuto antes do filme começar. Eu fui ver alguma coisa e... vou ver aqui a trilha do Frankenstein. E era dele, eu falei, cara... Olha, já tá melhorando pra mim, assim. Já é uma coisa que eu já tava empolgado de ver. Tinha elenco que eu gostava, diretor que eu amava, um texto que eu gosto, né? Um livro que eu gosto. Bota um compositor que eu acho incrível... O que pode dar errado? A trilha é incrível e, felizmente, pra mim, meio que nada dá errado, porque eu saí do cinema apaixonado. O filme acabou, tava tremendo, tava encantado, maravilhado com o que eu tinha acabado de assistir. Eu realmente amei, e eu vou dizer que eu acho que Frankenstein, ele foi, assim, de um filme que eu tinha uma expectativa, né? Eu tava empolgado, eu tava curioso pra se tornar um dos meus filmes favoritos do Guilherme Del Toro. Isso não é pouca coisa, porque, como eu falei desde o começo do vídeo, eu adoro o cinema do Guilherme Del Toro. E eu adorei Frankenstein de verdade. E é claro que depois de toda essa declaração de amor, né, para Frankenstein, nota 10. Guilherme Del Toro deu aula de como adaptar, principalmente adaptar uma história fantástica. Para mim, eu acho que ele encontrou o ponto certo de várias maneiras, um equilíbrio que é muito delicado, trouxe coisas novas, engrandeceu o que já tinha ali no original, sabe? Para quem lê o livro, eu acho que vai ser uma experiência incrível, principalmente para quem lê o livro. Mas pra quem não leu, eu acho que tem tudo pra sair do filme com vontade de ver o livro, de vontade de assistir mais o Del Toro, não conhece muito. Vamos lá ver o que mais o Del Toro fez de filmes fantásticos, porque Frankenstein é simplesmente apaixonante. Isso pra mim é muito importante em um ano onde a gente vê adaptações que vão ali muito pra lados muito diferentes, adaptações que podem dar muito errado, como é o caso de Lilo e Stitch, ou outras que deram muito certo, como Treinar o Seu Dragão. Apesar de que, claro, nenhuma das duas tão boas quanto Frankenstein, né? Mas agora eu quero saber de você, qual a sua expectativa para Frankenstein de Guilherme Del Toro? Comenta aqui embaixo, ou comenta o que você achou se você já assistiu ao filme. Como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.